gente, estamos aqui novamente para mais um episódio do podcast No Recanto dos Sonhos. E hoje nós vamos falar de um assunto mega interessante, dos fatores importantes para a escolha do seu espaço dos sonhos. E para falar desse assunto tão especial, eu trouxe aqui a Paty, nossa amiga de coração e parceira do Recanto dos Sonhos, assessora. Paty, se apresenta, por favor. Bom, em primeiro lugar, meninas, um prazer estar aqui com vocês, Prazer é nosso. Reforçando essa parceria ainda mais. Sim. E de um assunto tão importante, tão Muito. pertinente, que eu digo que após a eleição do espaço, você entra em outros segmentos que têm um peso, sim, mas quando você fala do espaço, em termos de percentual de orçamento, por exemplo, espaço, gastronomia e decoração, para que o orçamento seja saudável, o importante é que não passe de 50% do valor que o casal pretende gastar. Olha, tá aí uma dica já Então, fica uma dica. Exatamente, é um Sim. passo assim super relevante para que você tenha saudabilidade Sim. no orçamento. E depois de 12 anos de assessoria, eu já vi muitos casos e muitas histórias, e até tomei a liberdade de fazer um scriptzinho, que são 14 tópicos. E são extremamente importantes, Sim, né? para não esquecer de nenhum. Então vamos Sim. lá. Mas, Paty, antes deixa eu apresentar a Isa. Estou aqui com meu braço direito e a líder, minha parceira. Direito, esquerdo. Né, Isa? Estamos sempre juntas aí, né, Com Isa? certeza, com certeza. A Isadora se apresenta, Isa. Bom, pra quem ainda não me conhece, que eu acho difícil, né, gente? Porque Recanto e Isa já tá ali tudo junto e misturado. Hoje eu sou líder comercial, né, da equipe de atendimento. Estou aí de linha de frente também com as noivas no processo da escolha. Então, para mim, é muito importante estar aqui, porque a gente fala diariamente desses fatores com as noivas. A gente recebe muitas noivas que são a primeira visita, né? Sim. Então, a gente tem um atendimento muito rápido, traz ela muito rápido, e ela fala, olha, o Recanto é o primeiro espaço que eu tô entrando. Então, a gente explica tudo isso para elas na visita. Olha, é importante esses fatores. Então vai ser legal compartilhar Vai ser aí com mais muito noivas, legal. né, em Esse mais conhecimento, plataformas, com né? certeza, vai ser muito Que, bacana. assim, faz toda a diferença, acho que na hora que elas forem buscar Sim. o espaço dos sonhos dela, né? Sim. E que as consultoras, né, elas fazem muito esse trabalho, que é o que a Isa falou. Isso. No primeiro atendimento, É. dão essa orientação, né? Porque a gente não quer que... É óbvio que a gente quer, né? Que ela feche, né, no nosso espaço, mas muito mais que isso. A gente quer que ela realize o espaço... No espaço do sonho dela. Que ela né? tenha essa Que ela consciência de É. quais são os fatores importantes, né, e Sim. diferenciais do Recanto dos sim. Sonhos, com relação, fazendo um comparativo com outros lugares também. Usando até das suas palavras, Patrícia, uma escolha saudável, Saudável, né? Então que ela tenha... Consciente. Isso, Consciente, eu falo é. muito pra elas, às vezes elas estão nesse processo de decisão e ela fala, nossa, Isa, mas ainda eu tô com dúvida. Eu falo, então calma, vamos voltar algumas etapas. Isso. Você precisa tomar a sua decisão com 100% de certeza, Uhum. né? Então, se existe aquele 1% de dúvida, a gente vai voltar, Vamos resolver, rever. né? Sim. Exatamente, porque é um dia muito especial. Eu e digo a único, né? mesma coisa, é que a noiva, a gente acaba usando mais esse termo, porque a maior parte do contato é com a mulher, embora os noivos estão muito presentes. Ativos, né? Exatamente. Sou defensora dos noivos. Tá Sim, mudando um pouco, participativo. né? Sim, Tá mudando. Então, assim, para que o casal ele tenha segurança realmente do passo que eles estão tomando. Sim. E assim, definiu-se o valor do orçamento, definiu-se número de pessoas e estilo de celebração, aí vamos à busca do espaço. É que tem um passo antes, né? Acho que é legal isso que a Paty falou. É. Antes de buscar o espaço, ó, isso é essencial, eu acho. Uma dica, bacana. Antes de escolher o espaço dos seus sonhos, você precisa Ter um definir mínimo de noção, né? De quantos lista. convidados. Muito legal essa pontuação, né? Sim. Quantidade de convidados. E eu acho que é até legal pensar um pouco no perfil, né? O que eles
Então, buscando para ver onde que vai direcionar, né? Para onde Sim. que aí é papel da assessora. E direcionar entra numa palavra-chave chamada acessividade. Localização do espaço e acessividade. Então, assim, se eu não conheço o espaço e vou a uma visita técnica a primeira vez, o que eu faço? Eu já vou olhando a sinalização, o esfaltamento, o sinal do GPS. Isso é crucial. Se é uma estrada de terra, porque pode chover, virar barro no dia, né, do evento. Pode perder o sinal e não ter o sinal do GPS para chegar até o espaço. Aproveitando, né, o tema, uma outra coisa muito importante, quando se tem um espaço com acesso à estrada, horário de convite sempre 1 hora antes. Justamente para evitar. Exatamente. Nós, assessores, não temos plano B. Nós temos plano J25, K4, Z2. Plano B não resolve. A gente tem outras coisas mais importantes para pensar sempre com proatividade. Então, definiu, olha, eu quero um casamento com atmosfera no campo. Eu vou ter uma estrada, eu tenho que pensar em todos esses fatores. Ok, incrível, determinei. Vou me casar na região do ABC, na atmosfera do campo, com esse ar da represa, que me remete também um pouco de praia. Decidi, perfeito. Qual o próximo passo? Gente, deixa eu só comentar uma coisa também com relação à localização que eu acho importante. Hoje a gente tem atendido muitas noivas que são de fora do ABC. Sim. Então, assim, a localização, eu acho que vamos falar sobre distância, né? Eu quero um buffet que seja próximo da minha casa. Tá, mas espera, você tem 250 pessoas que estão vindo de casas diferentes lugares, da sua. Né? X, né? E aleatórios. O casamento, ele é o evento, né? Então, se a pessoa precisar viajar para ir no seu casamento, ela vai viajar. Ela vai. Então, assim, a gente tem destination wedding, né? Então, a pessoa às vezes vai para Salvador, vai para Cancún, vai para outro estado, vai para o interior. Então, por que não vir de São Paulo para o ABC? Sim. Estamos próximos, né? Um casamento, gente, você fica sabendo 6 meses antes. Sim, com certeza. Então, justamente o save the date, o reserve a data, para que você, para que todos se programem exatamente. Porque quem gosta de você pode ser uma quarta, pode ser uma sexta, pode ser um domingo, não importa o dia da semana. E a questão da distância é só uma questão de se programar. Exato. E se a gente for pensar, né? Eu falava muito isso quando eu fazia atendimento dos casais, né? Eu falei, por que a gente tem isso, né? De se preocupar muito com os convidados. É óbvio, você quer oferecer o melhor, né? Sim. Mas se você for pensar nessa questão, né? De data, é na semana, que a gente quer o sábado, né? Sempre. Sim. A gente se preocupando sempre com quem? Com os convidados, né? Sim. Mas não se preocupando com eles mesmos, casal, né? Porque às vezes é melhor financeiramente para eles casar na semana, né? É melhor. E aí entra nesse assunto que a Paty falou. Se o convidado tem uma afeição, tem um carinho, ele vai na segunda, na terça. Sim, então acho que, esse mindset, o pessoal tem que mudar. Data e localização. Só tem uma questão que, por exemplo, quem faz questão, né, do sábado é a grande demanda, gente. Sim. No sábado tem o maior consumo de bebida alcoólica também. Porque as pessoas vão acordar. Então, se você tem um orçamento até mais restrito, é até mais interessante você se posicionar em outro dia da semana. Eu tive um casal, ele de Santos, ela aqui de São Paulo, e a ideia seria o sábado, só que da sexta para o sábado daria uma diferença de R$22 mil. E eles me ligaram na visita técnica, olha, a gente adorou, mas tem essa possibilidade, o que você acha? Eu falei, onde é que eu assino? Gente, são 22 mil, dá para pagar foto, filmagem, enfim. Dá para melhorar. Voltando com a falar da aspectos. Saudabilidade, espaço, decoração e gastronomia, o ideal é que não passe de 50%. Você tem os outros 50% para dividir entre vestido, foto, convite, enfim, etc e tal, porque o checklist de um casamento pode chegar a mais de 100 linhas. Meu pai.
Não é à toa que dessa vez a gente teve cola, né, gente? Porque, ó, uma dica assunto, que eu já né? dou, se você não está ainda com papel e caneta na mão, pegue Pegue, agora. Sim. Ou o celular no bloco de notas, porque hoje Anotem. tem dica pra... É um pra conteúdo muito rico. Muito né? rico, Sim. muito. Outra coisa fundamental, idoneidade da empresa. Quando você tem uma empresa de cunho familiar, que está estabelecida há muitos anos no mercado, isso traz um conforto. E a minha responsabilidade como assessora é homérica. Uhum. Porque caso aconteça alguma coisa em todos os fornecedores de produtos e serviços que eu indico deem algum problema, eu vou ter que responder por isso. Então, nada melhor do que sempre andar pelo caminho seguro. Sim. Então, fundamental. Noivos, prestem atenção nesse quesito. Quanto tempo a empresa está no mercado? É uma empresa que é arrendada? Porque, infelizmente, nós não temos uma estabilidade econômica. O nosso país tem uma economia extremamente aí flutuante. Instável, Vimos algumas situações tristes acontecerem agora, transpandêmica e pós-pandêmica. E no Recanto dos Sonhos, você não terá esse problema, porque é uma empresa que tem uma solidez. E isso, quando você tem uma empresa nesse cunho e também um outro fator linkado que oferece um pacote de produtos e serviços, isso facilita a vida do casal e a minha também. Mas a gente sempre fala, busca referências, lê depoimento, né? Então, trocar ideia com os casais que já casaram. É muito simples, se você entrar dentre os próprios fornecedores, né? Sim. Uma vez que tenha, óbvio, a assessora já passa essa segurança para eles, mas nada melhor do que ele ver o depoimento de um convidado falando, olha, eu fui nesse buffet e eu comi maravilhosamente bem, a decoração estava linda. Porque não é assim, nós falando de nós mesmos, né? Sim. É alguém que vivenciou aquilo que ele vai E vivenciar. eu digo de uma forma geral, seja qual for o espaço. Vai lá no Instagram, a noiva que se casou, normalmente ela está marcada. Entre em contato com ela pelo direct, delicadamente. Tudo bem, olha, eu vi seu casamento, parabéns, que festa linda. Eu gostaria de saber o seu grau de satisfação com relação a esse espaço. Sim. Simples assim, pegue 3 referências que você fica tranquila. É importante essa questão dos depoimentos e tudo, do histórico, né? Nossa, gente, tem muita coisa, né? Que a gente pode falar. A gente falou um pouco sobre da localização. E puxando esse tópico, eu posso comentar uma coisa? A vinda normalmente acontece de carro, van, alguns alugam até os micro-ônibus, né, para os convidados. Então, um ponto legal de se perguntar é sobre estacionamento, né? Eu acho que isso é uma coisa que, às vezes, as noivas esquecem. No dia da visita, chega, né, e às vezes não pergunta. Ou é bom perguntar, tem estacionamento? Como funcionam os valores, né? Sou eu quem pago? Eu, o casal, né? Então, o casal acerta, o convidado acerta. Existe uma limitação? Porque também, às vezes, o espaço oferece um estacionamento para poucas vagas, né? Então, qual vai ser a prioridade dos convidados para essas vagas? E aí, continuando nessa questão, poucas vagas, né? E é possível estacionar próximo ao local? Existe segurança. Existe uma segunda opção, é seguro. É Exato. seguro o local onde se encontra. Sim. Porque aí chegam os primeiros 30 carros e estacionam. Né? E depois? os demais? Vai ficar onde? Não, e tem o detalhe, né? Também pode ficar rodando no quarteirão, procurando, Vaga. atrasa para a cerimônia, acontece um efeito rebote, porque, gente, não tem nada mais triste do que uma noiva entrar e os bancos estarem vazios. Sim. Então você evita mais uma dor de cabeça, mais um problema que vai dar um efeito rebote. Todo espaço tem o seu tempo de festa, seja 5, 6, 7, enfim. Se você tem um atraso na cerimônia, automaticamente você vai perder tempo de festa. Exatamente. Então, isso é muito importante para que, exatamente, não aconteça esse tipo de problema. E já puxa uma outra pergunta para as noivas. Como que funciona em caso de atraso? Existe multa por parte do espaço? Sim. Então, assim, uma vez que o espaço ele não vai agregar mais tempo de festa por conta do atraso inicial. Então, se no fim da festa acabar o prazo dela e passar,
como vai que ter funciona. muita, Já é legal perguntar sobre hora adicional. A Patrícia, ela é, ela é uma assessora muito detalhista. Eu adoro conversar com ela. A gente passa horas no WhatsApp. Cada orçamento que a gente vai conversar, a gente passa horas falando, porque a gente realmente pensa nisso. E eu passei pra ela um orçamento, e essa semana mesmo ela me perguntou, Isa, mas quanto que é a hora adicional? Às vezes a noiva nem se atenta a perguntar sabe isso. que existe essa possibilidade. Exato. Né? E tem um outro detalhe também, até por que eu e a Isa falamos sobre isso essa semana. A noiva em questão, ela quer uma festa mais longa. Sim. Então, qual que é o período máximo? E não é só a questão de você pagar adicional para ter uma festa mais longa. Isso embute mais tempo de gastronomia, em mais tempo de bar de drinks e mais tempo de som e iluminação. Foto, tudo, né? E tem que se atentar ao que contempla essa hora a mais. Exatamente. É só a hora ou tem está comida incluso e bebida, algo? Né? Só bebida. Olha quantos detalhes que a gente está falando aí numa questão específica. Sim, né? Você pode inclusive fazer um plus no cardápio com um lanche da madrugada. É uma ótima dica. Inclusive, ontem eu atendi um casal numa degustação e falei isso pra eles. Eles estavam muito na dúvida. É uma festa mais extensa, convidados que vêm de fora. E aí a gente falou, coloca um lanchinho da madrugada, porque aí você estende pros baladeiros de plantão. Mas eles não vão sentar pra jantar de novo. Então não faz sentido você esticar a ilha gastronômica, né? Então aí a gente colocou lá um hamburguinho, uma batata. Então uma coisa que tudo tem que... É uma saída bem bacana isso. Tem que pensar. E os convidados curtem. Adora. Uma outra coisa que eu considero também extremamente importante é a manutenção do espaço e a visita do espaço em horários diferentes. Porque à noite, gente, todo gato é pardo, né? Fica tudo mas bonito, durante né, o dia, você vê a rachadura. Eu, quando visito um espaço a primeira vez, eu olho até a pressão da água no toalete. Porque se a gente tem aquele kit de amenidades ao lado da torneira e a pressão é muito forte, vai molhar o kit toalete. Então é importante. Poxa, que detalhe. Que riqueza de detalhes. Eu nunca pensaria nisso. Sim, olhar todas as descargas para ver se todas elas. Porque eu já passei por situação de uma das cabines, por exemplo, não estar funcionando e você ter que isolar. Fundamental num toalete feminino. Um espelho de corpo inteiro. Qual é a mulher que não olha para trás para ver se o look está impecável? Trocador também, né? Importante ter. A limpeza, né? Limpeza. Ter um profissional que fique atento Isso. a essa questão da limpeza dos banheiros, do espaço. Principalmente né? o feminino, Tem porque se não tiver um banheirista, o que acontece, homem é prático, né, gente? Mas mulher transborda papel higiênico. Então tem que ter essa troca. Isso E é uma coisa que é legal perguntar, porque às vezes numa visita você tá lá com o banheiro todo limpinho, né? Mas num evento, alguns locais ele limpa antes e depois do evento. Não durante. E eu falo isso pras nossas noivas. Eu falo assim, olha, você imagina 250 pessoas usando este mesmo banheiro por 6 horas? Gente, e não é só a questão de uma necessidade fisiológica. Infelizmente, tem algumas pessoas que se excedem no álcool. Já aconteceu, né? A gente precisa dar uma lavada, e às aí, vezes, assim, assim. infelizmente, eu acho que não preciso entrar, né, no detalhes, detalhe, né? Mas a gente o que acontece? Limpeza, e às vezes, gente, não é nem por mal. Não. Até já vi situação de madrinha, já vi situação do pai do noivo, a ansiedade é tão grande, o emocional está numa sensibilidade tão grande que a pessoa acaba abusando um pouquinho do álcool, né, e passando mal, infelizmente. Então tem essa outra questão também que deve ser vista. E a gente acha que, né, que tá nesse mundo, que isso é um pouco óbvio, né? Pra gente... Mas são muitos detalhes. Mas muitos espaços não tem. Na verdade, tem espaço que entrega. E assim, se tiver uma equipe de assessoria competente, isso faz parte do nosso rol de obrigações em verificar os toaletes, inclusive o masculino, hora que não tiver ninguém,
uma das assistentes vai, olha, vê se está tudo certinho e deixa a coisa em ordem, né? A gente costuma também, às vezes, perguntar para a noiva se ela tem algum avô, avó, que precise ter um acesso mais fácil ao banheiro, pra gente acomodar uma mesa mais próxima. E longe da caixa de som, porque às vezes tem problema de Comoda. audição também. Então isso a gente tem que ter esse cuidado. E falando de som, pista de dança. Eu quero até a opinião, Patrícia e Vânia, por favor, hein? Porque tem assim, ó, existem dois grupos no mundo dos casamentos. Sim. Os noivos que querem uma pista no meio do salão e os noivos que não querem a pista no meio do salão. Isolada. Né, isolada. Eu sou do time isolado, Sim, né? eu concordo. Por quê? Você já comentou agora, os avós. Eu sempre falo, as mães que têm criança pequena, criança de colo. E eu acho que mais ainda, Isa, são momentos. São momentos. O casamento tem momentos. Exatamente, Né? porque... Ele tem um cronograma a seguir. Sim. Né? Então, esse Tem momento, um momento de jantar, Sim. um momento de dançar, não é? Sim. Exato. Mas E tem quem não dance, mas fique lá, Fique curtindo lá, um drink, né? Quer batendo olhar, papo com um familiar que não ver. vê há muito tempo. E próximo à pista, o que acontece? O som acaba... eu sou muito chata com barulho, eu confesso. Eu sou muito chata nesse quesito. Então, música ambiente é ambiente para você conversar, pra como você nós conseguir estamos conversando, sem precisar ficar gritando no ouvido de outra pessoa. se E a outra coisa, né, pista- gente? Em tempos também pós-pandêmico, a gente tem que procurar manter essa distância também para conversar. Ah, sim. Então, é Não um ter outro essa- cuidado que se toma, Sim. que é crucial. E quando a pista tá reforçando essa ideia no meio do evento, sim. essa comunicação, como a Paty falou, não flui. ruim. Sim, o serviço e as social, pessoas né? acabam chegando perto uma da outra para conversar, Não, para poder se comunicar. Gente, você desgasta a voz. Sim, Não é isso é agradável. Não é agradável. Não é Aí agradável. qual que é o receio dos noivos? Aí eu trago essa visão quando eu atendo que eles me da falam vivência, muito. né, Isa? Isa, a gente tem medo da pista ficar vazia. Porque é isso, às vezes o meu convidado ele vai querer ficar sentadinho lá no buffet, conversando. Não, vai mas querer dançar. quem é da balada Eu e falo quem isso. curte... Eu falo, gente, é público. E mesmo quem vai não ter o curte. público. Não é assim, vendo, né, participando dos eventos aqui, eu não vejo, a pista sempre, quem não quer dançar, tá sentado no sofazinho Tá olhando, do lado, tá ali. E tem um outro detalhe também crucial, né, gente? Que é o alinhamento da preferência musical Sim, com o DJ. muito importante. Eu digo o seguinte, tudo é importante, mas tem coisas que têm uma relevância maior. Vou falar o tripé de sucesso de uma festa. Comida boa, bebida gelada e música animada pertinente aos seus convidados. Porque não adianta tocar um rock and roll para um grupo que curte sertanejo e vice-versa. Claro que quando se diz respeito a casamento, que você tem várias tribos, o ideal é se ter um túnel do tempo para tocar um pouquinho de cada coisa. Sim. Mas, às vezes, por exemplo, não só casamento, vamos partir para uma debutante? A galera hoje gosta de um funk, gente. É o perfil, é a música deles. E é o momento deles, então... 15 anos já foi Xuxa, não dá mais, né? Faz tempo. Ai, só os pais queriam, né? Mas não, gente. Agora é só o TikTok dos funks mesmo. Sim. Tem outra coisa também que eu não posso deixar de ressaltar e comentar com vocês, que para mim é super, hiper, mega, master importante, que é um espaço estar se modernizando constantemente. Primordial, né, Paty? Fundamental. Na gastronomia, na decoração, na atualização das músicas. Sim. Então, isso a toalha. No passado se usava o cobre-mancha com uma toalha longa. Hoje se usa toalha, mas também se faz mix de mesas sem toalha. Suplás, né?
Exatamente. Tem propostas totalmente alternativas hoje em relação a isso, né? E essa atualização, ela tá também na estrutura. Por exemplo, um espaço que tem muita madeira, essa madeira, ela tá sendo bem tratada? Porque Sim. eu já vi, né, às vezes, lugares assim que você tem aquela madeira opaca, já sem cor, sem vida. Ela viu um verniz há 10 anos atrás, né? Sim. E nunca mais viu uma lixa na vida dela também. Aquela madeira, ela tá assim, né? Então, isso é importante. Às vezes, quando a gente recebe o casal, eles falam, nossa, parece que o espaço foi inaugurado, porque tudo novinho, tudo fresquinho, Pintura, né? A questão da manutenção tá em dia. E precisa, Os né? equipamentos, Todos os dias. atualizar. Eu acho que em tudo na vida a gente precisa pensar na atualização, né? Equipe. Atualização Treinamento é crucial. É, Treinamento é sim. coluna espinhal de uma empresa, porque mesmo que você tenha colaboradores já há um tempo, a renovação, Faz muita diferença. o fator levar também informação para o casal. Quanto tempo o podcast surgiu? Quantas casas têm essa preocupação Sim. em jogar informação buscar, né? por esse veículo? Uhum. Então, para mim, isso é muito importante, é muito triste quando eu vejo, por exemplo, um espaço que usa aquela flor permanente. A flor permanente é a flor artificial. Sim. É ok para quem busca esse tipo de decoração, mas vamos atualizar as flores, né? Mantê-las limpas. Sim. Não Coquetel mofadas. de camarão. Eu já vi um monte de lugar. Nossa, gente, isso das flores é muito real. Algumas noivas, elas falam isso pra gente, né? Olha, a gente tá vendo um espaço assim que tenha a decoração. Eu falo, bom, vamos pensar numa coisa, você vai casar em 2024. Você tá fechando seu casamento em 22. São 2 anos de uso. Sim, e muita coisa Né? acontece. Mas eu só penso nisso. Eu falo, são 2 anos de uso em quantos eventos? 80 por ano? 100 por ano? Então você imagina que essa mesma florzinha que você tá vendo, nas mesmas condições, 200 eventos depois vai estar como? Então eu falo, tá no contrato que eles garantem uma reposição, né? Que vai trocar. Vai seguir a isso. tendência. Constante manutenção de todos os De itens. tudo, não tem de problema tudo. ser flor artificial, mas tem essa preocupação e esse Sim, cuidado? Não É tem. permanente. O artificial pesa. É permanente mesmo, né? Você cobrou e fica lá até o permanente morrer. Pronto. Ai, gente. Mas é muito importante se atentar a essas questões. São detalhes tão O que eu estava falando sobre óbvios, gastronomia. mas que não são tão óbvios, né? Não, A gastronomia É questão um de fator você também, por importantíssimo. exemplo, o coquetel de camarão foi chiquérrimo nos anos 80. E não é que hoje ele é cafona, não é isso, mas você pode ter uma releitura, Sim. né? Um sopro de frescor nesse coquetel de camarão, numa apresentação usando uma gastronomia molecular, por exemplo. Você usa a espuma do camarão para dar uma sensação. Aliás, a questão sensorial é muito importante, né? O ouvir, o ver, o sentir, tudo isso remete a um conjunto de emoções. Sim. Então, quando você entra num espaço, tem um outro fator tão importante quanto, apesar da palavra até ser redundante, né? Mas eu digo que o coração escolhe. Eu falo muito Com isso. certeza. A energia Eu falei ontem isso bater pro casal. com o espaço. Você vai sentir. Que tá nesse sentido. E aí eu acho que é importante o Embora- casal estar aberto para isso, né? Porque é isso que você falou, pra sentir, eles precisam estar aberto. Pra entender, Pra né? entender Os sinais, o sinal, entendeu? Exatamente. E eu brinco muito isso. Quando eu tenho a oportunidade de conversar com os casais, eu falo dessa questão. Eu falo, não são todos os casais que são pro Recanto dos Sonhos e tá tudo bem, Sim. né? Eu falo, realmente, eu acho que os casais, né? De você sentir sim, energia, compartilhar. Nossa, e assim, eu eu tenho certeza. casando aqui. Eu já ouvi noiva que ela tinha eleito um espaço, aí ela me contratou depois dela ter feito essa visita. Não, ela não escolheu, ela fez a visita técnica. Sozinha. Falei, você recebeu o contrato? Ele me manda o contrato. Li o contrato, eu falei, olha, você tem uma série de questões aqui que são sérias.
É mesmo? Eu vou falar sobre isso quando chegar na parte da documentação, tá? Que é por último, mas não menos importante também. Sim. Porque tudo é importante, gente, é redundante. Mas é tudo tão crucial. E aí eu falei, olha, eu sugiro, vá pelo menos conhecer mais 2 espaços, para que você até tenha mais argumentos, né? e argumentos na hora de fechar um bom negócio, porque Sim. esse oferece X, aquele oferece Y, poderia fazer assim ou assado para melhorar o campo de visão de Sim. vocês. E ela seguiu minha dica, foi visitar um espaço, aí ela me ligou. Paty, eu me vi de noiva. Tá vendo? Não, isso, eu me vi de noiva. É sobre Olha, você vai isso. sentir o lugar que você vai fazer os seus votos, que você vai dizer o sim mais importante da sua vida. E isso não tem explicação. É o seu coração. É sentir. Mas, é assim, agora, fazendo um outro paralelo. Eu eu tenho certeza que atendimento é crucial. E a primeira impressão é tão importante quanto a última. Sim. Eu posso estar desejando um blazer lindo azul igual o seu, ou uma blusa de tricô igual da Isa. Mas se eu entro numa loja e a vendedora não me deixa confortável, não me deixa à vontade, eu posso ter o maior desejo do mundo. Eu gosto de me sentir confortável. Então, essa questão do atendimento, Total. a indicação de um produto ou de um serviço, gente, ela vai muito mais além do que apenas... Eu acho que você prestar um bom serviço ou vender um bom produto, você não está fazendo mais que a sua obrigação. Você está sendo pago para isso. Sim, é o básico. Só que o pacote completo entra no bom atendimento, no retorno rápido, na cortesia, na flexibilidade das negociações, em você sentir que o espaço te abraça, exatamente, que ele te acolhe. E é muito gostoso. E que você faz parte também. Que você faz parte. Sim. Né? É muito gostoso você ver, assim, no rostinho deles, né? Eu falo que é como se a gente tivesse um superpoder. Nós, consultoras, né? Porque a gente faz essa visão acontecer para muitos casais. Então, eles vêm aqui com aquela visão, assim, vamos por embaçada, né? Eles não conseguem enxergar, eles não conseguem, às vezes, visualizar aquele momento, que é tudo isso que você tá explicando, Paty. E aí, a gente transforma, através do atendimento, essa visão possível. Traz então, essa é clareza, lindo pra né? mim, quando, às vezes, a noiva tá sem música, com a iluminação normal do dia, não tem nada ali acontecendo realmente, e ela entra no espaço vazio da cerimônia com o noivo dela e ela chora. É lindo. Eu falo assim, gente, parece que a gente tá realmente tocando no coração dela, sabe? Então, Muita história para contar, né, Isa? muitas, nossa, muitas. E eu amo, assim, esse momento, sabe? Eu falo que quando elas pisam, assim, no cerimonial e choram, eu falo, gente, não tem mais dúvida, então, né? É como a prova do vestido também, né? Do vestido Colocou ideal. o vestido e chorou, Tocou, sentiu. né? Deu aquele... Não precisa nem fazer a pergunta, né? Esse Exato. é seu vestido ideal, né? Exato. Não. E mesmo que não chore, tá? Porque tem as noivas também que Sim. se colocam essa Cada cobrança. pessoa sente de uma forma, Exato. né? Ai, nossa, mas eu não senti isso com o meu vestido. Ai, mas eu não senti isso com o meu buffet. Então eu não tô encontrando nenhum... Gente, calma. Não é E tem isso. também noivas que ficam muito preocupadas. Você consegue enxergar, de repente, a sua mãe, seu pai, seu familiar sentado ali te olhando? Sabe? É você, às vezes, entender que aquele lugar vai receber bem você, seus convidados, Sim. sua família, que atende bem as necessidades que você quer. Isso também é um ponto de confirmação, né? Sim, Você me fez lembrar uma noivinha muito querida que nós estamos em processo aí de caminho para o altar, e ela escolheu um lugar no campo, no interior de São Paulo, que tem criação de pavão, Ai, que legal. tem cisne no lago, e ela falou, olha... Uma das coisas, não é só a beleza deste lugar, mas o fato de ter esses animais me remete à minha infância Vem, na né? chácara. Olha a conexão que ela conseguiu lindo. fazer ali, né? Então, como você disse, muito bem dito, existe algo muito maior, né? Total. Em torno disso. E às vezes estamos falando, nossa, mas eu acho que
é muito bonito, mas Me tocou, né? Sim, Não faz sentido, né? Não faz história, sentido. né? Exato. O fazer sentido Total. tem toda a diferença. Qual mais pontos que são aí cruciais? A gente deu uma pincelada sobre gastronomia e eu acho que isso é mas uma eu acho coisa que tem que muito aprofundar importante. mais. Exatamente. A gastronomia é um ponto que deixam assim, os casais muito preocupados às vezes, né? Acho que é um trauma, né? Eles vêm com esse medo, né? Amém. Essa é a palavra, trauma. Gente, acho que tem isso. o que a gente recebe de noivas aqui que falam, porque eu não comi bem num evento que eu fui. Eu fui no lugar X, não tinha comida. Não tinha bebida, igual você falou, é. Bebida gelada, não é? É o mínimo. E que assim, é isso que Fila no bar. Mínimo. Fila no bar. Fila pra ilha gastronômica, né? Pros rechôs. Então todo mundo fala, vai formar fila e tal. Reposição. Tudo isso. Apresentação. Né? Desculpa, não, Isa. imagina. Eu ia só comentar. Eu acho que número 1 é não feche nada sem provar. Sem degustar. Crucial, degustação. Sem visualizar, né? E aí entram algumas perguntas que a gente pode pontuar para que eles façam nesse momento da degustação. Sabe quais são os 5 fatores que eu digo para os casais? Porque normalmente as degustações, eles não têm tempo durante a semana, eu tenho as execuções, então eu faço as indicações e os casais vão fazer. Então eu digo o seguinte: primeiro, postura do garçom. Importante. Segundo, apresentação do prato. Terceiro, temperatura. Pode ser a comida mais deliciosa do mundo, mas se ela estiver fria ou se ela queimar a sua boca, ela não vai ser agradável. Boa. Exatamente. Experiência, a palavra do momento. É verdade. Quarto, criatividade do chefe. Um chefe faz uma carne de segunda maravilhosa. E uma pessoa que não tem habilidades gastronômicas estraga uma picanha. Exato. Qualidade dos ingredientes. E por último, e não menos importante, o sabor. Então, essa é uma comunhão de fatores para o casal observar na gastronomia. Sim, muito bacana. Existe flexibilidade no cardápio? Eu vou provar um cardápio. Eu sei que o Recanto trabalha de forma personalizada e oferece um leque de opções da comidinha da fazenda, da massa, do churrasco. Então, eu tenho esse leque de opções, eu posso transitar, eu posso fazer um mix que se adequa ao gosto do casal e da minha família. Ou é algo fechado, né? Sim, não engessado, que não pode. Então, isso é gastronomia. Realmente, Isa, você tem total razão. É um ponto a se aprofundar. Louça, eu também diria isso, né? Qual é a louça que vai ser servida? Então, na degustação, a gente toma sempre o cuidado de explicar para os casais. Olha, no dia do seu casamento vai ser servido assim, vai ser desse jeito, né? Para eles visualizarem. Procurar fazer a degustação do menu que você quer contratar. Porque, assim, na minha visão, tá? Não adianta você querer fechar um cardápio de churrasco e provar um coquetel, né? Então, quer dizer que você provou vários canapés, finger foods, mas e a carne? Que não tinha, que é o que vai servir no seu casamento. Aí vamos supor que os canapés são muito bons e a carne você não aprovou, mas aí você fechou sem degustar. Então, assim, uma degustação genérica, ela não é muito favorável para o casal, né? Sim. Então, procure na medida do possível saber se você pode degustar. Você vai degustar o que realmente você vai ter no seu evento. Então, isso é uma coisa que eu acho que tem que se atentar. Sim. Né? Gente, é o tal negócio. Ninguém compra um perfume sem sentir a fragrância. Você tem que conhecer a gastronomia a fundo. O salgadinho é sequinho, crocante. O molho é caseiro ou industrializado? Tem menu escrito risoto com arroz agulhinha. Não, isso não é um risoto. Risoto é com arroz carnaroli ou arbóreo. Então, o detalhe do detalhe do detalhe. Né? E para algumas pessoas isso não, às vezes não vai ser tão relevante, mas a gente fala, mesmo assim, presta um pouquinho mais de atenção, né? Eu falo muito sobre variedade, porque a gente tem cardápios com muitas entradas, né? E aí os noivos questionam, nossa, mas para que tudo isso precisa?
Precisa. Porque aí vamos lá. Vamos supor que o espaço te peça para escolher de 5 a 6 canapés. Sim. Você tem vários paladares, né? 100, 150 paladares. Às vezes a pessoa não gosta daquilo, não come. Então, a variedade significa que você vai atender a todos os públicos. Sim. Então, quem é vegetariano vai comer, quem é criança que tem um paladar diferente vai comer, vai ter essa preocupação. Você vai ter mais facilidade em agradar o seu... Sim, então isso precisa convidado. muito, essa variedade. Não queira reduzir. Eu acho que isso é uma economia que não vai ser inteligente. Não inteligente. Sim, né? não favorável. Não favorável. Eu acho que ainda falando da gastronomia, que eu acho que é muito bacana a gente trazer essa transparência, né? Uhum. Equipe dos funcionários Sim. da cozinha, como a Paty falou dessa questão de trazer o treinamento, né? A boa apresentação dos funcionários, Sim. né? Eu acho que será que algum convidado, algum casal já pensou em conhecer a cozinha do espaço que você vai casar? Entrar, né, na cozinha. Já pensou nisso? Né? E acho que é muito isso, né? Acho que dificilmente, né? É que são tantos detalhes. Banheiro e cozinha são duas coisas que normalmente são escondidas, né? Não, ninguém mostra. Ninguém mostra. Ninguém mostra. Fica meio que por trás dos bastidores E por ali. quê, né? Precisa, gente. E tem um detalhe, quando você tem um espaço que o uso são de bufês itinerantes, isto é, Sim. loca-se o espaço e você Vai. contrata o buffet que você Por quiser. fora, né? Então, assim, a estrutura de cozinha, será que ela atende todos os tipos de preparação? O cardápio que O você que você quer, vai servir a quantidade de vai pessoas. ser adaptado para Às ele, vezes né? também, o tamanho da cozinha não é muito grande. Uhum. E é um casamento para 400 convidados, então você vai ter uma quantidade de colaboradores maiores, né? De copeiros, de assistentes, de garçons. E será que a demanda do Vai espaço atender. comporta? É, né? é. É bem isso. Isso é uma agora- coisa que passa batido, né? Passa! Eu acho que um ponto importante para pensar também dentro da escolha do cardápio, né, de dica para a escolha do cardápio, é o horário. Porque a gente já recebeu, assim, propostas de, eu quero uma feijoada. Legal, na janta. Oi? Ou no Sim. café da manhã. Não dá, né? Então, assim, não feijoada cabe, né? fica legal, mas vamos pensar num evento diurno, Sim, não é? sim. A gente, às vezes, eu acho que tem que pensar um pouco nisso. Um evento mais cedo, um brunch, né? Um café da manhã que gostoso. combina que mais com aquele combine. horário, né? E o clima. Porque imagina você servir uma feijoada em fevereiro, Sim. verão, Calor. pleno. As pessoas não vão... Adequação da tipologia, Sim. né? Por exemplo, o brunch, o correto é entre 11 e 14 horas, Sim. porque é uma mistura, para quem não sabe, Café do café da manhã, os matinais com um almoço leve. Leve, E dá para fazer um brunch mais cedo? Não, mais cedo você faz um café colonial. Exato. Então, eu concordo com vocês, assino super embaixo com relação à adequação do clima com o horário para a coisa ser redondinha. E outra coisa, normalmente as pessoas não têm visão dos tempos de cozinha. Então, você tem 1h30 de coquetel, os primeiros 30 minutos são os itens frios. Sim, os próximos 30 minutos são os itens quentes. Os próximos 30 minutos são divididos com os petit menus, com as pequenas porções. Esse é o período que o casal está fazendo as fotos protocolares com pais e padrinhos. Depois eles vão fazer um ensaio deles. E depois a noiva vai tirar o véu, prender a cauda, se tiver, retocar a maquiagem para entrar no salão. Só depois disso é que inicia-se o jantar. É tudo muito Sim. cronometrado, né? Mas- Tem um sentido. Por que disso, né? Porquê? Mas existem faz espaços, sentido, né? gente, que infelizmente eu já me deparei com um problema, no É. sentido assim, 30 minutos de coquetel antes da cerimônia e 30 minutos depois. Erradíssimo. 30 minutos antes, nem metade das pessoas vão provar algo. E meia hora, só o tempo das pessoas se acomodarem, se cumprimentarem, aí já passou 15, 20 minutos. Então, casais, Sim. atenção com relação a isso. Coquetel Quando- pós-cerimônia, né? Pós-cerimônia e, preferencialmente,
de 1 a 1h30. Exatamente. Continua no próximo episódio.